Você já parou para se perguntar onde que os milionários escondem o seu dinheiro em momento de volatilidade do mercado e de crise financeira? Olha só, em tempos de crise, enquanto a maioria corre desesperada por ver o seu investimento na bolsa ou com as empresas cair, tem muito multimilionário alocando dinheiro em um lugar mais seguro. E eles são os verdadeiros detentores de riqueza, fazendo um movimento muito oposto do que o mercado está se desenhando para garantir a sua sustentação e a sua segurança patrimonial. Eles investem em algo que está pronto há muito tempo e que é muito escasso. E essa palavra se chama terra. Mas não é qualquer terra. Existe um segredo, uma estratégia que grandes investidores institucionais usam para multiplicar o seu patrimônio, enquanto o resto do mundo apenas vê como não perder esse patrimônio. Hoje eu vou revelar por que você tem que investir em loteamentos e que não é apenas uma escolha segura, mas a maior oportunidade de você multiplicar o patrimônio ainda nessa década. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar bastante sobre como multiplicar o seu patrimônio e gerar riqueza através de investimento em loteamento e que você encontra esse tipo de conteúdo em muito pouco lugar. Fica comigo. Meu nome é Otávio Favreto, eu sou advogado empresarial, sócio do Grupo ORN, empresa que investe no mercado imobiliário, e o meu objetivo aqui com esse conteúdo é trazer para você mais segurança jurídica e como você alavancar o seu capital. Por isso, se inscreve aqui no meu canal, que toda semana tem conteúdo novo sobre isso. E no Grupo ORN, a gente tem um braço que estrutura loteamentos, condomínios e como que você, investidor ou dono de área, tem a possibilidade de multiplicar o patrimônio. Eu estava aqui com um dos projetos, né, o projeto fechado aqui do Grupo ORN. Esse empreendimento a gente executou, entregou em 2024, gerando múltiplas riquezas aí para todas as pessoas envolvidas e também para dentro do nosso grupo, né? Então nós temos diversos profissionais, né, stakeholders que a gente fala, que são especialistas e que trabalham por trás para desenvolver um empreendimento desse e gerar muita riqueza para você que é dono de área e para você também que é investidor dentro desse mercado. E nós aqui do Grupo ORN, nós não enxergamos a área, né, só simplesmente como um bem, como um pedaço de terra nua. A gente enxerga como um ativo, a possibilidade daquela área gerar muita riqueza, seja para os donos da área, seja para quem está comprando, ou seja para as pessoas que querem investir naquela área e desenvolver a urbanização daquilo. Então, a gente sempre tem um olhar clínico, isso faz parte da nossa cultura empresarial. Olhar para aquela necessidade, para aquela cidade, para aquela área e entender como que ela pode ser extraída melhor para que ela possa gerar muito patrimônio e muita riqueza, né? 24 horas por dia, sem parar, como que ela pode ser um ativo gerador de riqueza. E nós temos esse olhar, nós temos ferramentas capazes de compreender se aquilo pode ser um bom ativo para você, dono de área, ou para um investidor. E dentro desse mundo a gente sempre fala, né? Compra a área não está mais em produção, não estão mais fabricando, quem compra terra não erra. E agora, né, com essa volatilidade do mercado, a gente vê que essa frase ela é muito real, ela é muito real mesmo. Então, a urbanização de muitos lugares, ela está acelerada, empurrando para o desenvolvimento, né? Para que a cidade cresça, para que algumas cidades cresçam, para que alguns polos eles tenham crescimento. E eu acredito que nos próximos 2 anos, né, vai ter muito mais desenvolvimento de cidades muito pontuais que entenderam esse jogo de urbanização e que eles estão empurrando para o crescimento, porque eles sabem que é daí que vai ser gerado muita riqueza para as cidades, para as pessoas que ali vivem, para os empreendedores, para os investidores. E o grande segredo que a gente tem aqui, como primeiro ponto para identificar uma área, se ela tem potencial de crescimento ou não dentro do nosso grupo, é a localização estratégica. A localização estratégica, ela é fundamental para entender se esse bem ele pode ser um ativo ou não. Para você que é investidor, sabe que não adianta você comprar áreas onde todo mundo já está morando. O grande segredo aqui está se antecipar para onde todos vão querer morar, para onde todos vão querer ir.
E isso é a lei da oferta e da procura dentro do mercado de loteamento. E é esse olhar clínico que nós, como especialistas dentro do grupo, conseguimos enxergar. Não é o que já está acontecendo, mas é para onde as pessoas vão querer ir. E esse movimento de onde as pessoas vão querer ir, dentro de uma localização, ela faz total diferença, pois o dinheiro mora aí. Você que é investidor, principalmente nessa época em que a inflação está muito alta, nós devemos materializar o patrimônio, eu como investidor também, em algo que protege contra a inflação, que nós jogamos contra essa inflação. E o loteamento e um condomínio, ele joga contra isso, porque ele vence o CDI no longo prazo e ele tem uma margem mais folgada do que simplesmente a gente ficar atrelado a juros, a correção e tudo mais. O segredo do loteamento, ele está em cima disso, na margem, e ele ganha sempre a longo prazo do CDI ou de qualquer outro tipo de investimento. E sabe por que isso acontece? Porque há um investimento em infraestrutura. Então vamos lá, você compra hectares, você investe em hectares e transforma em metro quadrado. Vamos dizer, você compra tonelada e vende em grama. E sempre que você faz isso, você tem capacidade de gerar valorização em cima de um projeto. Então, qual que é a grande estratégia do investidor? Se você só tem o dinheiro, você tem que se aliar com pessoas e com empresas que já têm estrutura de inteligência para fazer a concepção, desenvolver a infraestrutura, de colocar um conceito, de desenvolver aquilo, de trazer coisas para dentro do projeto que ele gere valorização. É isso que faz o negócio vencer, é isso que faz você ter margem folgada. Não simplesmente só pegar aquela área e desenvolver, abrir rua, colocar um poste de luz, colocar água, que é a infraestrutura mínima, certo? O grande segredo de uma margem folgada no empreendimento é a conceituação e o time de venda dela. Vamos lá, o grande segredo do investidor é investir na planta. Você que quer ter sua fração do empreendimento, você que quer ter seu lote como forma de pagamento, é você investir na planta. Porque do time, do day one, do dia zero, né, que a gente fala, do dia 1 até a fase de entrega do empreendimento, esse aqui é o melhor time de compra, o maior time de investimento dentro do processo de uma incorporação, porque você vai conseguir percorrer um caminho até a data de entrega do empreendimento, correndo valorização, correndo a margem que você busca. Então, o grande segredo é você, como investidor, estar junto no lançamento, você investir nesse lançamento, ou você investir na incorporação, enfim, existem várias formas de você fazer investimento. Mas você precisa estar atrelado a empresas e a pessoas que têm conhecimento para executar e entregar isso para você. E loteamento, vamos lá, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Ele entrega algo que é segurança. O patrimônio, ele não vai fugir. O patrimônio está lá dividido em lotes, o patrimônio está lá dividido em fração de área, né? Tem o seu metro quadrado que te dá uma garantia. E quando você estrutura um contrato em que isso te dá garantia, com uma empresa que execute toda a infraestrutura, você vai dormir tranquilo, porque ele está lá, ele não fugiu, você não fica naquela esperança, né? Eu também sou investidor da Bolsa, mas migrei para esse mercado porque ele é muito mais rentável. A gente vê ações derretendo, né? Na pandemia eu tive uma experiência muito negativa, eu tinha muito fundo de shopping e fechou as portas, eu perdi muito dinheiro, tive que vender tudo, o meu capital que estava dentro dessas empresas foram a zero, então eu sofri um impacto muito grande como investidor na Bolsa de Valores. E quando você coloca em loteamento, por exemplo, nesse projeto que eu mostrei aqui para você, os lotes estão lá. Os lotes estão lá garantidos, valorizando, porque tem mais projetos para serem desenvolvidos que vão valorizar essa área. Então, isso é muito importante quando você coloca na ponta do lápis a segurança jurídica para o seu investimento e principalmente para a sua sucessão, para as pessoas que estão junto com você, para a sua família. Desde que tudo isso tenha legalidade, seja respeitado os processos, e por isso que você precisa de empresa séria que saibam executar isso, você tem a garantia de que isso vai ser entregue e você tem o seu investimento garantido. E aí, qual que é a diferença entre um investidor comum de um profissional como você aí do outro lado quer se tornar um investidor no mercado imobiliário de loteamento, de condomínio, que tem mais margem e que consegue te entregar um resultado melhor? É você ter pessoas do seu lado que te mostrem um caminho. Então, por exemplo, nós do Grupo ORN aqui, nós temos uma consultoria especializada que consegue te entregar todo o estudo de viabilidade sobre aquela área ambiental, jurídico, demanda, comercial, se tem potencial de crescimento, vetor de crescimento daquela cidade, daquela região. Tudo isso nós conseguimos entregar. E é isso que faz total diferença
quando você vai para um empreendimento. Quando você vai executar as obras, né, parece que isso é a parte mais difícil a executar. Não, a parte mais fácil é executar. Agora, a parte mais difícil é você sentar e entender o que você vai executar e por que você vai executar. E se aquilo, de fato, vai gerar dinheiro para você ou simplesmente vai ficar um negócio ali parado. E isso precisa ter domínio de processos, desde o início ao fim. E é isso que a gente faz através da nossa consultoria. A gente entrega todo um processo de estudo de viabilidade, a gente entrega todo o processo de concepção, projeto, de todo o processo comercial, né? É desde da terra nua até a entrega do empreendimento, né? Nós fizemos 2 grandes empreendimentos, temos mais de 40 mil metros de áreas urbanizadas, né? Entregues, nós fizemos isso em 2 anos. Então, são projetos que estão envolvidos mais de 450 lotes entre área residencial, área comercial, e agora nós estamos partindo para a área de construção, para dentro desses projetos também. Então, olha só, dentro do nosso grupo, inclusive, a gente tem um braço de construção em steel frame, que consegue já projetar, por exemplo, dentro do condomínio, que tipo de casa você quer ali dentro, né? Toda a experiência da construtora para dentro do seu projeto, para que você consiga executar e gerar mais valorização ainda, né? Porque a gente sempre fala que o terreno, ele é bom, é onde você vai ganhar, mas o que vai ser construído em cima dele é o que de fato vai fazer a diferença para todo o seu empreendimento. Então a gente tem vários braços operacionais que conseguem entregar para você que está aí do outro lado, dono de área ou investidor, né, um grande resultado. E olha só, para nós finalizar esse vídeo, porque eu quero te conscientizar sobre investir em loteamento. Eu sou investidor no loteamento e quero te conscientizar aí do outro lado sobre algumas situações de um loteamento. O tempo, ele é algo que você não pode recuperar. E dentro de um projeto, como ele é muito complexo e tem várias fases, o momento de investir, o momento de chegar, o momento de entender, de procurar, de saber se dá ou não, é agora. Se dá para você trabalhar em cima de uma área, se você pode ir com um investidor, o momento é agora, porque esse projeto ele vai demorar alguns anos. Só que até chegar nesse momento de alguns anos, o desenvolvimento é um processo de maturação que você precisa acertar, ser o mais assertivo possível. E quando você for lançar esse produto e colocar o retorno do investimento sobre o seu caixa, você tenha feito muito bem feito antes desse dia, certo? Então, se você quer segurança, rentabilidade acima da média, se você pretende entrar dentro desse mercado, você precisa entrar com pessoas certas e que te entreguem de ponta a ponta todo o processo, toda a análise, segurança de dados, segurança jurídica, análise, aprovações, como que você aprova, como que você licencia, como que você, né, faz um lançamento. Nós fizemos tudo isso dentro de todos os processos com o Grupo RN. Nós temos stakeholders, pessoas para cada etapa especializada para entregar para você um grande investimento. Então, se você tem interesse em conhecer a nossa consultoria, como que você investe em loteamento, tem um link aqui na descrição que você pode clicar e você pode conhecer todos os nossos processos, os nossos cases de sucesso, as nossas entregas e como que nós executamos empreendimentos imobiliários, certo? Fica aqui o meu direcionamento para você sobre o mercado de loteamentos, de empreendimentos, de incorporação e até o próximo vídeo.